gostaríamos de saber como a sociedade das telas, através de jornais, televisão, redes sociais, aplicativos e diferentes suportes na web, produz a ignorância política dos indivíduos. Você acha que é possível pensar que as frenéticas experiências entre telas podem conduzir à ignorância, ao evitamento e ao esquecimento das pessoas? Sobre a sociedade de redes e como ela modifica ou condiciona a vida política moderna, eu tenho a dizer o quê? Eu tenho a dizer que os meios técnicos em si, eles não são nem bom nem ruim. Nunca foram. Né? Obviamente, um aspecto extremamente interessante de nossa vida que a gente possa ter uma comunicação rápida, você possa, como nós estamos exatamente fazendo aqui agora, ou seja, você possa entrar em contato com pessoas que estão muito longe, chegar a essa informação de um modo rápido, etc. Né? Ou seja, a questão é sempre o modo como se usa a técnica, né? O fim para qual se usa a técnica. Então eu acho que essa questão só pode ser respondida a partir do uso político dessas redes tecnológicas, ou seja, elas inteiras são monopolizadas por empresas privadas americanas que tomam as nossas informações e usam para fins comerciais. Nós somos feitos de estúpidos, no fundo, que a gente está dando um enorme dinheiro para essas pessoas que não nos pagam nada, né? E que, de algum modo, controlam a nossa vida, né? Quer dizer, por enquanto, para interesses comerciais. Né? Mas eu não acho ainda, embora isso seja extremamente perigoso, isso seja ruim, isso não é ainda o pior que foi feito com essas redes, porque eu acho que a questão principal ela está ligada à questão de que essas empresas privadas americanas elas agem em conjunto com o governo americano e se tornaram, no fundo, as reais armas nucleares hoje em dia, né? Que você não precisa mais, os Estados Unidos não precisam mais. Por exemplo, para provocar o golpe de Estado do Brasil, que obviamente foi, aí a gente pode perguntar assim, mas onde estão as provas, os indícios? Os indícios são inúmeros, as provas obviamente a gente vai conseguir daqui a 10, 20 anos, como foi o caso do golpe de 64, né, da participação americana nele, mas basta não ser estúpido e ter dois neurônios funcionando para que a gente saiba de que, obviamente, né, o fato de Moro, a força da Lava Jato está sempre indo para os Estados Unidos, agindo em conjunto. Obviamente, os dados da Petrobras foram conseguidos, né, roubando e-mails, né, como a gente sabe, o escândalo que houve com a Merkel, com o Dilma, etc., né, da vigilância dos Estados Unidos, inclusive sobre os seus aliados, quer dizer, como no caso alemão, quer dizer, quanto mais no caso de países periféricos como o Brasil, ou seja, isso já acontecia. Então é óbvio que esse golpe foi preparado a partir das redes. Né? Ou seja, o golpe brasileiro foi um golpe montado a partir das redes, como antes você usava ameaça de armas nucleares e da sexta frota americana ancorada na costa brasileira, como no caso de 64. Agora foi de um modo distinto. Né? Ou seja, como foi o modo? Foi um modo seletivo, você rouba dados e você dá com instruções para os inimigos que você quer que produzam um golpe. Ou seja, no caso do PT, o PT estava montando uma inserção internacional do Brasil de modo independente, coisa que os Estados Unidos jamais permitiram, seja o Brasil, seja qualquer grande país do hemisfério sul, que tem que ser mantido, né? Pobre, exportador de matérias-primas, etc. Essa é a questão que está em jogo, eu acho, a questão mais importante no tema das redes, porque ela é uma questão política. E, para encerrar esse ponto, é óbvio também, né, quer dizer, que esse golpe brasileiro, ele aconteceu depois da Primavera Árabe, que também foi montada pelos americanos, etc. Né? Quer dizer, como um modo de desestabilizar o Oriente Médio, né? Produzir
dissensões, produzir contradições, né? Quer dizer, e você tem o episódio último do uso do WhatsApp, do Facebook, etc., mas especialmente do WhatsApp, com fake news a partir da vitória de Bolsonaro. Ou seja, então essas redes, agora o perigo que elas representam, elas obviamente representam um estreitamento do horizonte de reflexão, que a gente vai falar daqui a pouco mais sobre isso, mas eu acho que antes de tudo ela é uma arma, né, ela é uma arma de espionagem imperialista, né, que é utilizada, né, como uma forma de intervenção cínica, né, discreta, sutil, né, mas com os efeitos mais destrutivos que a gente pode ter ideia, como no caso brasileiro agora. Provocou a tragédia brasileira. Desde o advento da web, esse espaço virtual cuja palavra, a ação central é conectar, né, conectar é estabelecer conexão entre, unir, ligar, nós constatamos que o movimento esperado na direção do uso das telas para unir e sociabilizar possibilidades e experiências dos sujeitos se dá no sentido contrário, revelando a ausência de unidade e provocando ainda mais a divisão social. A gente poderia se reportar aos casos do Putin, do Trump, do Bolsonaro. Os indivíduos parecem estar cada vez mais afundados em sua própria experiência e em seu próprio mundo. Como você explicaria que, através das telas, as redes produzem divisão e afastamento e não união e aproximação? Como explicar que as redes produzam, ao invés de produzir aproximação, como era a nossa esperança inicial, né, ela produza confusão, afastamento, ódio, etc. Né? Isso é um outro aspecto, quer dizer, que tem a ver com o aspecto inicial, que a gente tinha visto sobre o uso político, né, de espionagem e desestabilização. Por quê? Porque isso tem a ver com o fato de que isso propicia, né, antes de tudo, uma destruição do que nós conhecíamos antes como esfera pública, né? Ou seja, a esfera pública, anteriormente, mas ela foi construída a partir do século XVIII na Europa, ela tinha a ver com a discussão de bons argumentos, a discussão de argumentos. E pela discussão entre argumentos melhores e piores, né, você tinha, por convencimento, o processo de convencimento, né, a sobreposição dos melhores argumentos sobre aqueles que eram piores, quer dizer, que não mereciam, quer dizer, que não produziam convencimento, etc. Isso é extremamente importante, porque se nós pensarmos a Revolução Francesa, foi um episódio que aconteceu por conta disso, a entrada da igualdade, etc., da discussão da política igualitária e da política argumentativa, primeiro na Europa e depois no mundo inteiro, aconteceu exatamente por conta disso, a criação da esfera pública, né, que não existia antes, quer dizer, que foi uma criação do mundo moderno, assim como o Estado, assim como o mercado, etc. Né? E o que acontece com a web, quer dizer, a meu ver, é que você tem o esfacelamento disso. Né? Quer dizer, você não tem aí uma construção de argumentos que se contraponham uns aos outros e que possam ser sopesados na sua maior ou menor possibilidade de sabedoria, inteligência, compreensão de uma realidade complexa. Né? Quer dizer, essas questões inteiras ficam fora, na medida em que há o quê? A possibilidade de que cada um possa, quer dizer, mesmo que não tenha, porque quer dizer, em um debate você precisa ter condições de participar de um debate. O debate ele tem que ser aberto a todos, né? Mas você tem que se preparar para poder participar desse debate. Então você assiste, não é isso? E se prepara melhor, aprende para que você possa entrar nele. O fato de que qualquer pessoa possa entrar faz com que você tenha, né, não um processo de aprendizado, que esse é o processo principal. Né? Quer dizer, a grande dimensão da sociabilidade humana é que os seres humanos aprendem. Né? Ou seja, esse é um dado moral mais importante, que haja um processo de aprendizado, que a gente possa aprender com os outros. Não é isso? E o que acontece com a
internet, etc., é que ela vai valorizar o quê? Ela vai valorizar a segmentação, o isolamento individual, né? E até o quê? O processo onde pessoas, né? Vão expor seu ressentimento, seu ódio, etc., não é isso? Sem que haja, né? Um aprendizado, né? Pessoal, né? Para que você possa ter condições de contribuir de modo positivo, afirmativo para a discussão pública. E isso obviamente, isso tá ligado com a questão de que isso agora, quer dizer, de que esse ódio, esse ressentimento, essa obscuridade, etc., não é isso? Que é o contrário de qualquer forma de aprendizado moral, não é isso? Que é a violência no seu sentido mais puro, é, gratuito e infantil, né? Ela passa a ser uma força política enquanto tal, o que ela não era antes, né? Então a gente tem aí uma confusão, né? Um processo de destruição e de corrosão, né? Da esfera pública, política, né? Que se custou tanto, séculos e séculos, para que ela pudesse ser construída. As redes sociais, as diferentes mídias eletrônicas e os aplicativos de smartphones são amplamente usados hoje em dia nas atividades políticas, tendo se caracterizado enquanto meios extremamente profícuos, se a gente pensar nas eleições de Donald Trump e do Jair Bolsonaro. Mas os mesmos meios também foram usados por seus adversários da esquerda e mesmo de centro-direita, sem alcançar os mesmos efeitos. O que explicaria, então, que o uso frenético dos suportes e a exposição nas telas eletrônicas serve tão bem aos discursos radicais e autoritários? Como pensar a banalização do uso de fake news, a fácil manipulação da realidade e a deturpação da história, como a recente tentativa de apagamento da ditadura militar no Brasil? O que isso significa em termos de memória da nossa história? Acerca da questão por que as redes são muito mais importantes para os discursos autoritários, que a gente chamaria de direita, do que os discursos mais libertários, ou seja, de esquerda, né? Tem a ver exatamente com o que a gente havia discutido anteriormente, né? Ou seja, o processo de aprendizado é um processo difícil. Quer dizer, enfim, é a grandeza humana enquanto tal, o fato de que a gente possa aprender, né, moralmente, se tornar melhor, né, e quer dizer, isso é muito difícil para qualquer pessoa, isso exige autocrítica, exige uma enorme coragem, né, e o que acontece, e a forma como isso opera na vida privada, individual de qualquer um, é a mesma forma que acontece também na vida pública, né, a esquerda, portanto, ela tem o quê? Ela tem que, quer dizer, primeiramente, ela tem que utilizar a crítica do mundo, porque quer dizer, se ela é esquerda, ela se contrapõe a um mundo que é tido como um dado, como natural, etc. Não é isso? Então você tem que criticar esse mundo que é aceito por todos como eventualmente o único mundo existente, e isso exige o quê? Isso exige uma enorme capacidade de convencimento, explicação, né? Isso exige se aprofundar em temas, né? Que, no caso do discurso de direita, é muito mais fácil, porque você só pega o quê? Você só tem que pegar, quer dizer, o mundo dos preconceitos que já estão aí, quer dizer, o mundo que já está dado, que já foi construído pelas forças que dominam, né? Quer dizer, é um mundo construído pelos opressores, né? É o mundo dos interesses que estão ganhando, né? E a direita aprendeu a se utilizar, isso foi um processo de aprendizado, começou nos Estados Unidos com o Partido Republicano a partir dos anos 70, que veio se aperfeiçoando, né? E que agora com um grande investimento de dinheiro de multimilionários, isso está se expandindo para o mundo inteiro. Né? Então você usa exatamente o quê? Você usa a violência, o ressentimento, a incapacidade de compreender o mundo complexo, o isolamento das pessoas, né? Quer dizer, que não exige o quê? Não exige nenhuma reflexão, né? Mas apenas uma resposta automática, né? Uma resposta que tem a ver com narcisismo, com exibicionismo, né? Com
violência, né? Então você pega, você toma toda uma gama de pessoas, né? Quer dizer, que é uma espécie, quer dizer, pessoas foram deixadas à margem, alguns deles oprimidos, abandonados, mas que desconhecem as causas desse abandono e desse crescimento, que só tem raiva, que só tem ressentimento na sua alma, que encontrou agora um canal, né, para a expressão desse mundo empobrecido, violento e interior, que passa a ser depois utilizado de modo sistemático por forças políticas reacionárias. Gessé, você deixou o Brasil e na Europa encontrou outras sociedades cujos indivíduos estão submetidos às mesmas telas. Você poderia avaliar que as experiências, as relações e os efeitos das telas na consciência e na ação política, ou a política, dos sujeitos é o mesmo? No atual momento mundial, você acredita que o Brasil, em plena sincronia com o modelo americano, desencadeou um processo de extremismo, intolerância e selvageria capitalista que atingirá também a Europa? Sobre a questão da distinção entre a situação da sociedade de redes no país como o Brasil e nos países europeus, eu acho que o ponto tem que ser, quer dizer, você tem aí desenvolvimentos que são extremamente distintos num caso e no outro. Né? Eu nunca considerei os Estados Unidos um desenvolvimento como do europeu, que eu acho que o desenvolvimento americano tem muito em comum com o desenvolvimento brasileiro, tem a ver com a questão da escravidão nos Estados Unidos. Né? A escravidão ela contamina a sociedade como um todo, né? Porque aí você tem esse rebaixamento, né? Ontológico de indivíduos que o restante da sociedade se torna incapaz de vivenciar o sofrimento alheio. Isso é que é extremamente importante. Quer dizer, a democracia ela tem a ver com o fato de você considerar as pessoas iguais, né? Mas não é só nos direitos, né? Isso tem a ver tem uma dimensão emotiva, moral, que é muito mais importante, que está por baixo da igualdade jurídica. Né? Quer dizer, você tem que ser capaz, para você considerar alguém como igual, você tem que ser capaz de revivenciar, né, o sofrimento alheio. Né? Você tem que ser capaz de ter a empatia com o que acontece com os outros. E as sociedades são marcadas pela escravidão, elas são sociedades extremamente dilaceradas pelo ódio, exatamente porque elas impedem essa experiência democrática fundamental, que é você poder experienciar, né, o sofrimento ali como se ele fosse seu. Né? A gente não tem isso no Brasil, a gente sabe disso. A polícia pode matar os pobres, né? Que não acontece nada, não se comove nada. Pode acontecer massacres absurdos nas prisões, que isso dá uma notícia, mas ninguém se comove, né? Como se tivesse morrido um inseto e tal. Não é isso? Isso é típico de uma sociedade doente, como toda sociedade que tem um passado escravocrata. Né? Além disso, né, não houve no Brasil aqui, né, uma proteção para aquilo que eu tinha chamado de esfera pública. Né? Em países europeus se produziu, depois da Segunda Guerra Mundial, televisões públicas, rádios públicas, ou seja, processo de pedagogia, né, e de aprendizado societário de grandes dimensões, além, obviamente, claro, de educação de boa qualidade para todos, etc. Ou seja, isso são pressupostos que o Brasil jamais teve. Né? E quando você tem um ataque, quer dizer, mesmo os países europeus que tiveram isso, né? Quer dizer, a gente já tem aí experiências protofascistas na Itália, na Inglaterra, em vários países importantes, né, do Ocidente, né? Quer dizer, você ainda não tem isso nos dois maiores países europeus, Alemanha e França, né? Mas obviamente essas coisas, esses países estão extremamente preocupados com isso, né? Você tem debates na Alemanha todos os dias acerca disso, na França idem, quer dizer, montou-se uma fórmula
coligações contra o perigo populista, etc. Mas esses países estão na defensiva, né? Quer dizer, estão resistindo por quê? Porque tem uma tradição democrática forte. Foi construída exatamente segundo esses aspectos que eu estava discutindo aqui. Uma esfera pública forte de pessoas que se veem como iguais. Essa é a experiência democrática essencial, né, que a gente nunca teve. Então, quando você tem um contexto onde você tem inovações tecnológicas, né, quer dizer, que como a gente havia visto antes, elas em si não são nem ruins nem boas, ela depende do uso, mas que o uso dela está sendo feito, né, sob um lado comercial e político, enfim, extremamente destrutivo, né? É claro que essa destruição num país como o Brasil, que tem, enfim, uma experiência democrática extremamente frágil, né, que está sendo destruída agora, né? Quer dizer, o efeito num caso e no outro vai ser extremamente distinto. Mídias, telas eletrônicas e ação política. Gessé, você é pessimista quanto ao futuro? Há remédio ou você está cético? E acerca dessa questão, enfim, sobre o otimismo e pessimismo em relação ao futuro, a partir disso, enfim, eu sou por natureza otimista, embora, enfim, a situação não aconselha isso, ou seja, existe, né, quer dizer, a gente tem aí uma ofensiva reacionária extremamente bem montada, muito bem montada e com muito dinheiro. Né? Isso, obviamente, está se ganhando, ela está na ofensiva. Eu acho que a vida social ela é sempre muito contraditória, né? Ou seja, são ciclos que se põem. Eu acredito que o que esteja acontecendo agora seja mais um desses ciclos históricos, e aí a questão é quanto tempo ele dura, né? Eu espero que ele dure pouco. Então eu acho que a questão e o fato dele durar muito ou pouco depende de quê? Ele depende da reação nossa a isso, né? Quer dizer, o aspecto mais importante da vida política, né, e é por conta disso que a gente não pode prever a política, não existe nenhuma bola de cristal que possa dizer que o que vai acontecer depois, é porque a política ela é imprevisível. Ela é imprevisível por quê? Porque ela é luta, né? Ou seja, o resultado político depende da luta política. Né? Isso é extremamente importante para a gente, para que a gente, inclusive, não fique inativo, para que a gente não fique nas próprias redes, preso nelas, como se a vida fosse nelas. Isso é uma das formas mais pérfidas, né, de se causar acomodação política. As pessoas acham que estão agindo quando tweetam e tal, montam quer dizer, um post, etc., quando não é verdade. Né? As pessoas têm que sair à rua. Né? A rua é que tem o espaço do reconhecimento com o outro, né? Que monta um esforço comunitário, né? Um esforço coletivo, de grupo, etc. Né? Então eu acho que esse é o principal perigo que a luta política está passando agora entre nós. Ou seja, se nós retomarmos, né, a luta política de tal modo que ela possa gerar, né, enfim, que ela possa gerar empatia, né, e que ela possa gerar um efeito coletivo importante, isso é extremamente possível, porque o tempo político é um outro tempo do que esse tempo que nós temos enfim, de manhã, à tarde, à noite. Quer dizer, o tempo político ele pode ser extremamente denso, né? Ele pode acontecer em pouco tempo mudanças extremamente importantes. A história está cheia de exemplos desse tipo, né? Então eu acho que, embora tudo que esteja acontecendo hoje em dia nos aconselhe ao pessimismo, eu acho que esse pessimismo deve servir de estímulo para que a gente possa pensar sobre quais são as alternativas possíveis e que a gente recupere, né, a nossa atividade política, né, a nossa capacidade de intervenção política, que está nas ruas, né, muito evidentemente.
Um grande abraço a todos vocês.